Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Roberta e este daqui é o meu canal. E hoje eu vou falar sobre 10 hábitos que me ajudaram em relação aos estudos e podem te ajudar também. Só contextualizando, esse ano eu vou ingressar no curso de farmácia na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma federal aqui do meu estado, né? E daí, enfim, por isso eu posso dizer que eu já tenho uma certa experiência em relação à organização com os estudos e hábitos que podem ajudar. Então, fica até o final desse vídeo e espero que você goste. Começando esses 10 tópicos, então, o primeiro hábito que, se você ainda não tem, você deve adquirir é manter o seu ambiente de estudos organizado. Por exemplo, se você estuda no seu quarto, sempre tem ali sua cama com as cobertas dobradas, etc. Porque o ambiente, ele tem uma influência sobre a gente. E se você fica em um lugar muito bagunçado, é mais fácil de você se distrair e ter essa certa bagunça em relação aos seus estudos também. O segundo tópico dessa lista é: anote absolutamente tudo que você vai fazer no seu dia. Uma coisa que pode ajudar muito nisso é ter um planner, como é o meu caso, e daí eu gosto de separar minhas prioridades, digamos assim, em cores. Por exemplo, verde é para o pessoal, azul é estudos, e enfim, eu vou dando um check conforme eu for fazendo essas tarefas. Inclusive, eu posso falar mais sobre essa minha separação de cores, se você tiver interesse, então comenta aqui embaixo. Mas, enfim, caso você não tenha um planner ou ache muito caro comprar um, fazer uma to-do list em um bloquinho de anotações já ajuda muito. Não precisa ser em um meio físico essas anotações, tu pode fazer em algum aplicativo ou enfim no próprio bloco de notas, que já funciona super bem. O terceiro hábito que você deve ter é fazer revisões assim semanalmente ou quando você tiver um tempo livre ali. Eu gostava de fazer no meu ensino médio da seguinte forma: por exemplo, eu tinha um conteúdo importante ali durante a semana, aí no mesmo dia eu tentava fazer as questões sobre esse assunto e no fim de semana eu deixava um tempinho para fazer um resumo ou enfim, aprofundamento dessa matéria. Aí depois, na próxima semana, eu tentava revisar, só que apenas com as questões. Se eu ainda notasse ali muita dificuldade, eu assistia uma videoaula. Mas enfim, isso vai de caso para caso, né? Não é porque funcionou assim comigo que pode funcionar contigo. O importante é tu revisar. E a melhor forma de fazer isso, na minha opinião, é com questões. Porque daí você sabe exatamente o que tu tá acertando e o que tu tá errando. Daí, na próxima revisão, tu só vai focar naquilo que tu tá errando. O quarto hábito que me ajuda muito, principalmente quando eu quero dar uma escapadinha ali da aula ou enfim, ter um momento de lazer, é ler. Então, leia muito. Agora eu vou indicar alguns livros que eu gosto bastante e que, se você ainda não tem um hábito, escolha um deles para começar. Eles são de gêneros diferentes, então pega aí o seu preferido e bora! O primeiro livro é O Guia do Mochileiro das Galáxias, e eu confesso que eu nunca li ele inteiro, porque quando eu era mais nova eu ganhei uma das últimas partes separada, então eu sei o final desse livro, mas não o início. E justamente por eu já saber como ele acaba, eu indico porque é uma história que te envolve de um jeito muito forte. Ele é uma aventura e é muito fácil de você acabar perdido lendo por horas e horas. Agora, para os amantes de romance, este daqui é um chuchuzinho. Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, é um livro nacional. E, enfim, ele pega o teu coração, assim, e faz carinho nele, porque é uma história muito fofa, tem personagens muito fáceis de se identificar e, enfim, é perfeito para você ficar com o coração quentinho. A terceira indicação é Cartas de Amor aos Mortos, e esse livro aqui foi meu livro preferido por um tempo, porque, assim, ele... enfim, trata bastante sobre sentimentos pessoais e autoconhecimento e sobre superar, por exemplo, a morte de alguém. Então, ele é um livro que mexe bastante com o nosso coração e vale super a pena ser lido. A quarta recomendação é The Outsiders, Vida Sem Rumo. E assim, esse livro aqui é maravilhoso. Apesar dele ter esse tamanho, ele é muito rápido de ler.
E assim, tem o filme dele e tudo mais, ele é um clássico nos Estados Unidos e fala bastante sobre desigualdades e ele é muito, muito, muito bom e vale muito a pena também. Agora, as últimas duas indicações são esses dois livros do George Orwell, ou George Orwell, como você preferir chamar. E enfim, eles são livros que falam bastante sobre questões políticas como desigualdade, massificação da cultura, cultura de classes e etc. E esses dois que eu tenho aqui são A Revolução dos Bichos, em 1984. Eu recomendo A Revolução dos Bichos para um público mais juvenil, porque é um assunto muito importante, mas tratado em uma fábula. Então fica muito fácil de você entender o que o autor está querendo passar. Por outro lado, 1984 é um livro com temas um pouco mais adultos e tudo mais. Então acho que a classificação indicatória é, sei lá, uns 14 anos, por aí. Mas enfim... Todos esses livros têm suas classificações indicatórias e eu recomendo você dar uma olhadinha nelas antes de escolher um deles para ler de fato. Complementando o hábito anterior, o que eu quero te recomendar agora é: fique atento nas notícias. E para isso eu te indico o The News, que é uma plataforma gratuita que te envia e-mails todos os dias, e esses e-mails são de uma forma totalmente descontraída que podem ser lidos em 5 minutos. Então, se você gostou dessa ideia, já aproveita que o link está aqui na descrição e faça a inscrição. Outro hábito que me ajuda bastante é acompanhar pessoas que têm os mesmos objetivos que eu, ou que também estão aí nessa loucuragem dos estudos. E eu faço isso seguindo elas no Insta e acompanhando aqui no YouTube. Então, por exemplo, se você tem um sonho de, sei lá, passar em uma federal de, não sei, direito, medicina, enfim, siga pessoas que também têm esses objetivos, porque daí você pode se sentir acolhido em uma comunidade, sabe? Acho que esse é o 7º hábito desse vídeo, mas enfim, ele se trata do método das recompensas. Ou seja, eu usava muito naqueles dias que eu tinha muitas tarefas para fazer, ou enfim, muitas questões para fazer no mesmo dia. Aí, digamos que fossem 50. A cada 10 questões que eu realizava, eu me dava uma recompensa de assistir um episódio de anime ou, por exemplo, comer um docinho especial, enfim, alguma coisa que me motivasse a dali 10 questões ter essa nova recompensa, sabe? Então, enfim, isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser a cada 10 questões, por exemplo, assistir um episódio de série ou, enfim, aí é contigo. Uma coisa que eu confesso que eu não tinha tão específico assim era um mapa dos sonhos, mas eu sei que ajuda muita gente. Então, esse seria o 8º hábito, eu diria. Ter um mapa dos sonhos e sempre ir atualizando ele conforme seus objetivos forem mudando. Continuando, então, o penúltimo hábito é uma coisa que, enfim, às vezes a gente esquece, que é fazer coisas que sejam prazerosas para nós todos os dias. Não tô dizendo, sei lá, por exemplo, sair numa festa todos os dias, se isso é uma coisa que te agrada. Mas, sei lá, às vezes tomar um banho um pouco mais demorado ou passar um creme no corpo são coisas pequenas que já ajudam a deixar o nosso humor melhor. E quando a gente tá com o humor melhor, a gente fica mais motivado. E estando mais motivado, a gente fica com uma tendência maior a cumprir nossas atividades, que não são tão divertidas, digamos assim. Então, sempre tenha um espacinho do seu dia para fazer uma pequena coisa que deixe ele um pouco mais colorido. E por fim, o último hábito dessa lista é: faça exercícios físicos. Não me refiro apenas à parte de fazer musculação, academia, mas se você preferir fazer um yoga, ou yoga, como você preferir chamar, uma dança, quem sabe, qualquer coisa que faça você movimentar seu corpo, porque nós somos um organismo integrado, então não adianta você ficar o dia inteiro estudando e não dar uma caminhadinha, sabe? O seu corpo vai sentir falta disso. E em algum momento ele vai começar a reclamar, seja por causa de algum problema na sua saúde, ou enfim, aquela mesma sensação de cansaço, às vezes já é um sintoma. Então, fique de olho e nunca esqueça também de fazer exames e etc, para ver se está tudo em dia.
E nós chegamos ao fim. Então, esses foram os 10 hábitos que podem te ajudar nos estudos ou melhorar a sua vida no geral, porque são hábitos saudáveis e se qualquer pessoa tivesse eles em sua rotina, eu acho que as pessoas seriam uma pessoa mais feliz. Mas, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e se você tem alguma recomendação de conteúdo que quer que eu grave, é só comentar aqui embaixo e etc, né, sobre isso. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que é sempre muito bagunçada e, enfim, não sabe muito o que fazer com o tempo livre ou tá achando a rotina de estudos muito maçante. E é isso, inscreva-se aqui embaixo. Até a próxima!